Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Breve reflexão sobre as senhas diárias, dia 11 de outubro, domingo. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus nos deu o ouvido que ouve e o olho que vê. Os órgãos do corpo humano são obras da mão de Deus e por isso têm funções especiais que nos assustam. Contudo, é provável que aqui também o sentido moral esteja em foco. O ouvido ouve a lei, ele é obediente. Os olhos veem o que é direito e seguem isso. Visto que Deus é a fonte originária de todos os nossos recursos, sejam físicos, sejam espirituais, devemos reconhecer nossa dependência dele, agindo de acordo com isso. O verdadeiro olho espiritual olha para as palavras e obras de Deus. O olho e o ouvido foram feitos por Deus, como também suas qualidades espirituais correspondentes. Só Deus é independente. Os homens são dependentes e devem relembrar de quem dependem. Isso faz um homem encontrar o caminho para o seu Senhor e verdadeiro guia. Naturalmente, o instrumento do Senhor é a lei, que é o guia dos seres humanos. Não nos esqueçamos igualmente do cuidado vigilante de Deus, a quem devemos ser agradecidos. Todo o bem que possuímos vem da parte de Deus e só devemos usar nossos olhos e nossos ouvidos em estreita obediência à vontade do Senhor. A senha do Novo Testamento se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 16. Como são felizes, pois seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Felizes os que veem e ouvem. Aqui se indica um estado de bem-estar espiritual que é acompanhado de uma felicidade verdadeira, em contraste com os diversos tipos de felicidade que são fomentados pelas vantagens terrenas. Israel viu vantagem em manter-se insensível às palavras de Deus. O povo de Israel havia preferido os prazeres, a riqueza e os confortos da vida terrestre, sem qualquer consideração para com a vida além túmulo e sem desejar aprender e seguir os princípios do mundo de Deus. As condições do povo eram tão más que nem mesmo a presença do próprio Messias atraiu sua atenção. Jesus passou os dias de seu ministério no meio deles, proferindo palavras do mais alto quilate, como o homem jamais ouvira, e fazendo prodígios verdadeiramente notáveis, como nunca antes se vira. No entanto, os ouvidos dos israelitas não ouviram a palavra e os seus olhos ficaram cerrados. Mas entre eles havia alguns poucos que finalmente se tornaram verdadeiros discípulos de Cristo. Foram aqueles que ouviram com os ouvidos e que abriram os olhos para ver. E esses podem ser considerados felizes. E essa felicidade dada a tais pessoas por terem reconhecido que a sua alma sem Deus estava definhando. Deus é a fonte da vida humana, ele tem determinados objetivos e o destino dessa vida. Cristo é a pessoa na qual todos os homens devem ser transformados. Mas os que já iniciaram esse desenvolvimento são justamente os bem-aventurados. É possível que os discípulos tenham visão e audição espirituais ainda débeis, mas qualquer que seja a função de seus ouvidos e olhos, isso é melhor do que a condição espiritual descrita como incapacidade de ouvir e ver. Através desse crescimento é que se cumprem os alvos da vida humana. O texto meditativo do dia de hoje é uma palavra de John Newton e Renate Wagner. Assim como a luz depois da noite, quando irrompe o dia, assim resplandece a graça do Senhor para mim. Como um chamado, como uma palavra dita a mim, eu sei, alguém gosta de mim. Que a graça de Deus possa resplandecer para nós, como a luz irrompe o dia depois da noite. Que possamos perceber a graça de Deus em nossas vidas como um chamado, como uma palavra dita a nós, na certeza de que Deus não apenas gosta de nós, mas que Deus nos ama, com amor tão profundo que foi capaz de entregar seu único Filho Jesus Cristo à morte na cruz por amor a nós. Assim queremos orar dizendo: Senhor, assim como a luz depois da noite, quando irrompe o dia, assim resplandece a tua graça para mim. Como um chamado, como uma palavra dita a mim, eu sei,
Tu, ó Senhor, gostas de mim, me amas. Te louvo e agradeço por teu imenso amor. Em tuas mãos coloco a minha vida. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações. Dê o seu gostei ou não gostei. Compartilhe o vídeo. Permaneça na paz do Senhor. Amém.